Hello, students! Nós vamos começar a nossa revisão para avaliação aqui do Simple Past, né? Mas o mais importante não é saber tanto esse nome, Simple Past, é saber os seus usos, né? Então, nós vamos pensar que nós temos aqui algumas regrinhas, né? Então, number 1, verbos no passado em frases afirmativas. Quando nós temos frases afirmativas, o verbo vai ter que estar no passado. 2, number 2, uso do auxiliar did plus not, né? E vai ter o verbo na base. O verbo não vai precisar mais mostrar que ele é diferente, né? Que é passado, porque o did, que é o auxiliar, já está dando essa condição de passado para a frase toda. Então, se for didn't, já está mostrando o passado, o verbo pode ficar na base. Então, por isso eu coloquei lá, quando tem did plus not, é igual a verbo na base. Dica número 3, number 3, uso do auxiliar did no início da frase, quando formos falar de questions, né? Se for uma question, vai ser no início da frase, o verbo vai estar na base também. Agora, nós vamos ver isso na prática, tá? Então, vamos pensar aqui em uma frase no passado. Vou colocar uma frase com um verbo regular, que termina em ed, né? Vou colocar aqui you lived in Curitiba. Aí eu vou até colocar um complemento aqui. Last year. Você viveu em Curitiba o ano passado. Vejam, o verbo precisa estar no passado porque eu estou fazendo uma afirmação. Eu estou dizendo algo que aconteceu, né? Estou falando que você viveu em Curitiba o ano passado, certo? Mais uma frase aqui com o they, né? Agora eu vou fazer mais uma afirmativa. They ate a lot of popcorn. Opa, quase que não coube. Então, eles comeram muita pipoca. Lot of popcorn. Então, uma ação que aconteceu e finalizou. Só que aqui, vejam, a teacher já deixou errado de propósito, né? Se eu estou falando de passado, o verbo tem que ir no passado. Qual é o verbo eat no passado? Como que é o verbo eat no passado? Ate. They ate a lot of popcorn during the movie, durante o filme. Eu vou pôr aqui mais separadinho para não atrapalhar. During the movie, durante o filme, tá? Então, aqui eu trabalhei com verbos irregulares, com verbo regular e somente em frases afirmativas. Agora, eu vou trazer para vocês essas frases na negativa, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, olhando ali, a nossa primeira frase era You lived in Curitiba. Vamos passar essa frase para a negação. Vamos dizer não. Você não viveu em Curitiba. Então, nós vamos lá. You, o auxiliar do passado. Did, mais o not, né? Que fica didn't. O verbo volta para a base. Eu não preciso mostrar que é passado duas vezes. Se eu já mostrei que é passado com o did, o verbo vai ficar livre, leve e solto. You didn't live in Curitiba
last year. E aqui eu fiz frase negativa, né? O verbo, ele volta para a base, ele volta a ser do jeitinho que ele era, é o nome dele, né? O verbo viver. Agora eu vou pensar nas frases seguintes ali. Deixa eu ver se eu acho uma caneta menorzinha que eu consigo escrever menor. She found her bag. Então, a frase que nós tínhamos era She found her bag. Agora, eu quero dizer que não, que ela não encontrou a bag dela. She didn't... Opa. She didn't find, não preciso colocar found, porque found é só quando é afirmação. Aqui eu já mostrei que é passado com o didn't. She didn't find her bag. Ela não encontrou a sua bolsa, tá? Agora vamos ver a última frase, que era They ate a lot of popcorn during the movie. Então, as frases que nós já tínhamos feito. They didn't eat. O verbo voltou para a base. O verbo não precisa estar mais no passado, porque eu já tenho marcação de passado aqui. They didn't eat a lot of popcorn. A lot of popcorn during the movie. Então, aqui nós estamos fazendo só coisas mecânicas mesmo, passando da afirmação para a negação. E assim nós vamos continuar. Então, vocês viram que da afirmação nós colocamos negações. E que nas negações nós vimos que o verbo volta para a base, ele deixa de ficar no passado. O mesmo caso vai acontecer quando forem frases interrogativas. Vamos ver só? Aí o exercício me deu a frase You lived in Curitiba last year. E aí o exercício quer que eu coloque essa frase aqui na interrogative, quer que eu transforme em pergunta. Você viveu em Curitiba o ano passado? Olha que simples, eu vou identificar que a frase é no passado, pelo verbo, né? Então, pelo verbo eu identifico, pelo marcador de tempo, que é o ano passado. Então, eu já sei que essa frase é passado e que o auxiliar desse passado é o did. Vou colocar o did na frente de tudo, porque é pergunta. Did you live in Curitiba last year? Você viveu em Curitiba no ano passado? Muito bem. Agora a próxima. She found her bag. Agora eu quero perguntar para alguém se ela encontrou a bolsa dela. Então, primeiro é o did. Did she find her bag? O verbo voltou lá para ser a forma mais simples que ele tinha, porque não precisa mais mostrar que ele é passado, o did já está mostrando que é passado. E a última, did they eat a lot of popcorn during the movie? Eles comeram um monte de pipoca durante o filme? Então, vejam que os nossos maiores problemas, digamos assim, não estão nas frases negativas, nem nas frases interrogatives, mas sim nas frases afirmativas, que é quando eu tenho que saber o passado dos verbos, né?
Então, aqui quando eu usei o verbo live, foi beleza, porque o passado de live é lived. Então, se eu precisar fazer uma afirmação, lived. O passado do find já me dá mais trabalho, né? Porque o passado do find é found. Aí eu já tenho que decorar a escrita, né? O passado do it é um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim, né? Olha lá, ó, já é diferente. Ate. Quando eu tenho negações, eu deixo o verbo na forma mais simples que ele tem e uso o auxiliar did, tanto para fazer perguntas, que ele tem que vir na frente, tenho que usar o question mark, quanto para fazer negações, que eu uso o didn't. Eu não mexo com o verbo, eu só mexo com o auxiliar daí, tá bom? Eu só gostaria que vocês entendessem essa conversão. Quando eu tenho uma frase afirmativa e eu tenho que transformar em negativa. Ou quando eu tenho uma frase afirmativa e eu tenho que transformar em uma interrogative. Aqui eu vou puxar um gancho e vou mostrar para vocês que eu também tenho short answers para essa matéria, que são as respostas curtas, né? Então, se eu pensar aqui, did you live in Curitiba last year? Eu posso usar a resposta yes, I did, sim, eu vivi. Ou ainda, no, I didn't. Ixi, não vai caber aqui. No, I didn't. Did she find her bag? Yes, she did. Sim, ela encontrou. No, she, vou colocar aqui embaixo, didn't. Ela não encontrou. Agora vai ficar mais fácil de ver, ó. Did they eat a lot of popcorn during the movie? Yes, they did. No, they didn't. Não, eles não comeram muito, não. They didn't. Também não vai se modificar, tá? Pronto, agora nós já vimos 3 casos de afirmação, interrogação, né? As questions e as negativas. Então, aqui, ó, para finalizar essa parte do did, vejam. He drank orange juice this morning. Ele bebeu suco de laranja essa manhã. Ainda que eu não me lembre que drunk é o passado do verbo beber, quando eu olho para o orange juice, meio que vem à mente, né, beber, né? Orange, o que nós fazemos com orange juice? Nós bebemos. Então, se foi esta manhã, então já é passado, né? Então, vem o verbo no passado, drunk. Agora, eu falo para vocês assim, transforme essa frase aqui numa pergunta. Muito bem, professora, nós já sabemos. Did he, o verbo volta para a forma mais simples dele. Did he drink orange juice this morning? Vamos ver se cabe aqui. Question mark. Agora faz uma frase negativa para a gente ver, professora. Vamos lá. He didn't drink. O drink volta para a forma mais primitiva dele, né? He didn't drink orange juice this morning. E aqui eu tenho a negação. Então, como eu tenho did mostrando, eu não preciso mostrar aqui. Tá certo? Então, aqui nós terminamos a revisão do past simple. Simple past. Vou fazer o vídeo 2 com o past continuous. Eu já vou postar no grupo de vocês. Eu sei que agora não é hora de estudar, mas eu vou deixar lá para que amanhã vocês possam estudar daí, tá bom? Sem que eu corra o risco de esquecer de colocar lá. É só por isso que eu vou pôr agora. Tá certo? Kisses. Bye, bye.